boa noite, muito bem-vindos a esta série de Histórias com Leveza. A minha primeira convidada é a Sílvia, que é uma mãe maravilhosa, com um filho com uma condição rara. E, eh, quando nós nos tornamos mães e pais, uma das coisas que nós percebemos nesse momento é que não há nada que nos abale, mas se o nosso filho ou a nossa filha tiver uma condição, é algo muito duro para se viver. E a partir do momento que nos tornamos pais, nós passamos para um segundo plano e os filhos são tudo, não é, Sílvia? Sim, sem Conta-nos dúvida. um bocadinho conta-nos um bocadinho a tua história. Pronto, é assim, eu sou mãe de Só Silvia. Está a fazer um pouquinho de eco. Talvez aqui vamos só ajustar um bocadinho o som. E agora está Consegues? melhor? Agora sim, agora sim. Consegues-me ouvir? Sim, sim, consigo. Ok. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia, sou de Monção, sou mãe de uma menina de 13 anos e um menino de 6. O meu filho é um menino atípico, digamos, tem uma doença rara e desconhecida cá em Portugal. Nada indicava que o menino ia nascer com essa condição rara. No início foi tudo muito desconhecido. Quando ele nasceu, o diagnóstico que nos davam era que ele simplesmente nasceu que tinha nascido sem palato. Ok, até aí tudo bem, foi o choque, não é? Ter uma criança sem palato para os pais é um choque, sem dúvida. As informações também não eram muito nítidas quando nasceu, no dia do nascimento. Foi tudo muito confuso, foi um choque, foi o desconhecido, foi as incertezas. O Francisco nasceu numa sexta-feira e eu só soube a, a gravidade dele de nascer sem palato na segunda-feira, que me foi dita pelo meu obstetra, porque os médicos assustavam-me e não me diziam ao certo o que é que aquilo acarretava. Não sabia eu que a fenda no palato era a mínima coisa que o Francisco poderia ter. A fenda no palato é corrigível, para quem não sabe, não é? Dá para construir o palato, por isso era um problema mínimo. No entanto, eu achava que alguma coisa de diferente havia no Francisco. Embora os médicos me dissessem que não, mas eu via que alguma coisa não era só o palato. Eles diziam que era hereditário, eu corri a minha família, antepassados, se alguém conhecia, e nem da minha parte, nem da do meu marido. Até que na consulta de mês com a pediatra, eu pedi-lhe um estudo genético. Ela disse-me que não era preciso, que continuavam a afirmar que era hereditário, e eu sempre a bater na mesma tecla que queria um estudo genético. Quando Francisco fez então um mês, depois de estarmos a discutir no bom sentido, eu e a pediatra, ela lá nos fez o pedido do estudo genético e avisou-nos que demorava 6 meses o resultado. Portanto, eu só tive. Francisco fez o estudo genético com 3 meses, depois destas burocracias todas, porque um estudo genético requer várias burocracias. Ele depois de fazer, fez, portanto, com 3 meses de idade, e eu só tive o resultado dali a 6 meses, ou seja, com 9 meses de idade. Aí sim, aí veio o diagnóstico do Francisco, ele era portador do cromossoma 18 em anel. É um problema raro, desconhecido em Portugal, desconhecido em Espanha, em França, na Suíça, pelo menos nos países que eu andei a pesquisar.
eu perguntei à médica o que é que acarretava esse síndrome e ela não me sabia dizer. Pedi novamente outro estudo genético, onde demorou mais 6 meses. Portanto, eu tive o diagnóstico total, tinha 15, 18 meses mais ou menos, quando tive o diagnóstico total. Aí sim, aí foi um choque, sim. Aí disseram-nos o que é que acarretava, podia trazer autismo, um atraso cognitivo, motor, e de facto sim, de facto confirmou-se isso tudo. O Francisco hoje tem 6 anos, começou a andar sozinho com 4 anos e meio, após várias terapias. Não fala, não comunica a maneira dele, mas muito pouco, porque ele não tem percepção das coisas. Mas pronto, é o nosso menino, ensina-nos muitas coisas. Apesar dele não falar, ele transmite-nos muitas, muitas, muitas coisas. E estes meninos, é assim, por muito quem está de fora acha difícil, mas estes meninos ensinam-nos muito, fazem-nos ver as coisas de outra forma. Pois eu, É, gostava é, muito de pegar nisso para nós explorarmos aqui algumas coisas. Quando nós vemos de fora, e eu como mãe de um menino saudável de 3 anos, ah, sinto-me uma sortuda, não é? Porque uma pessoa sim, percebe claro. que a maternidade é uma série de eu nunca sei e não controlamos nada. Não, Mas quando começamos a ler e quando exploramos um bocadinho as diversas abordagens que existem hoje em dia acerca da doença, daquilo que nós cá estamos a fazer, da consciência de viver, às vezes encontramos outras perspectivas diferentes daquela tão fatalista como nós estamos acostumados. E aqui há uns tempos eu estava a ler sobre a filosofia espírita. Isto também porque há bem pouco tempo perdi o meu pai. E uma das coisas que eles dizem é que nós vimos a esta vida com uma missão e os que estão à nossa volta têm uma missão que se cruza com a nossa. Nós vamos escolher aquela família e exato. aquela família de alguma forma escolhe-nos porque precisa de nós e nós precisamos deles. E uma das coisas que eles falam é de pessoas que vêm a esta vida já com determinada condição. É interessante observar a perspectiva de quem vê a vida como um contínuo de várias vidas. Eles dizem que quando nós vimos a esta vida sem nos podermos mexer, por exemplo, como é o caso do teu filho, que tem uma condição também motora, eles dizem que numa vida anterior nós devíamos ter parado e não paramos. Então, nesta vida, Viemos para vimos parar. parar para perceber tudo aquilo que não, para viver tudo aquilo que não vivemos anteriormente. E desta forma, as pessoas que estão à nossa volta obrigam-se também a parar e a família toma um novo sentido. Faz sentido isto para ti, Silvia? Faz todo sentido. Até porque eu durante 4 anos não tive licença, não é? Eu tirei uma licença por assistência a filho com doença crónica. Aliás, para mais que não sabem, quem tem filhos com doença crónica tem uma licença durante 6 anos, para quem não sabe. Eu só usei 3 anos e meio. Mas sim, eu a uma certa altura, naqueles grupos de mães, e então fazíamos reuniões e houve uma frase que me disseram: "Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito". E a verdade é que eu agarrei-me muito a essa frase, ainda essa frase hoje anda comigo. Eu cada vez que faço a agenda anual, eu personalizo a agenda com essa frase, porque eu acho que essa frase que encaixa tão bem comigo, que acho que é a frase que me vai
acompanhar toda a vida. E porquê? Porque eu cada vez mais me convenço que o Francisco ter nascido com esta condição tem algum propósito. Eu ainda não o encontrei, mas eu sei que o vou encontrar. Sentes Nada é por que acaso. Nada é por acaso. E se me foi atribuído o Francisco, é porque eu tenho uma missão. Não sei se me estou a fazer entender. percebo mesmo muito bem aquilo que dizes e é uma forma. Eu não sei se somos nós que encontramos essas explicações para nos sentirmos com um Melhor, propósito diferente, porque tudo que nos acontece, se nós encontrarmos uma uma tranquilidade explicação. breve qualquer, através de uma explicação, faz mais sentido viver Sim, aquilo. é mais leve. Não, mas também não me faz sentido que, se nós estamos aqui, e para quem acredita num Deus ou numa entidade superior que cá nos colocou, fez este mundo tão perfeito à sua semelhança, que nos coloca aqui para sofrer. Então eu acho que nós estamos aqui todos com um caminho para aprender, para ascender. E durante o tempo em que eu fui professora, o que eu via era que os adultos estão tão no mundo dos adultos que têm muito pouca predisposição para aprender com os mais pequeninos. Ai, Mas sem a dúvida. forma como os mais pequeninos mostram a vida de uma forma tão simples é tão mais importante ou tão mais com um propósito tão maior, que é o amor, do que o dos adultos. Parece que ao longo da vida vamos desaprendendo as coisas importantes. E Desvalorizamos. Eu acho que não vamos desaprendendo, vamos desvalorizando. E lá está, e agora tocaste num ponto, estas crianças com condições diferentes, eu acho que elas vêm mesmo com esse propósito, para nos ensinarem e para aprendermos a valorizar aquilo que não temos valorizado anteriormente, percebe? Estás-me a entender? porque E eu somos vejo obrigados a parar. exatamente, a parar e a refletir, porque até ali tu não tinha, ninguém tem tempo para nada. E o tempo de repente faz-se, Aparece, não é? aparece. A doença, segundo a medicina tradicional chinesa, serve esse propósito, que é tu, como não, nunca tens tempo, a doença serve o propósito da humildade, que é obrigar o ser humano a Parar, parar e exatamente. obrigar os que estão à volta a parar também para que reaprendam a viver e a ver aquilo que não tinham tempo para ver. Sim, sim, sim. De todo, É, de todo. o facto de teres um filho com uma condição que, claro, não se percebe, não se entende, passa-se por um processo de revolta, e acho eu que toda Sim, a gente passa, não é? É o sim, claro. normal. Mas achas que esta condição trouxe à tua família, não só a ti enquanto mãe, mas à tua família, à tua família nuclear, ao teu filho, ao teu marido, à tua filha, trouxe-vos uma forma de estar diferente? Vocês dão valor a coisas que antes não davam, por exemplo, quando a Letícia era pequenina, não se Sim, valorizavam. sem dúvida, sem dúvida. Ainda ontem, ainda hoje falei isso na escola. Hum, uma criança, vamos falar português, não é? Dita normal, não é? Porque normal são todas, Claro, mas uma criança dita normal, não é? Tu não festejas qualquer vitória delas, qualquer aprendizagem. Festejas, mas não valorizas. é precisar para avançar. Exato. E eu hoje falei isso na escola. Ontem o Francisco vinha com o biberão debaixo do braço e ele próprio abriu o micro-ondas para pôr o biberão. Claro, não tinha nada dentro, mas aquela percepção, aquela atitude de uma criança que não tem percepção, só começa a ter agora com 6 anos, para nós pais é uma vitória. Sabes quando o teu filho dá o primeiro passo com 9 meses, 10?
não é? Para nós, isto é uma vitória. Tu, se calhar, no teu filho, a primeira vez que ele agarrou sozinho no biberão, se calhar nem reparaste. Pois, porque, e depois parece que a partir do momento em que tu te tornas mãe, parece que tudo é uma meta. E é uma pressão tão grande para todas as crianças serem iguais, que parece que é tudo uma corrida, ou seja, queremos que eles sejam capazes de tudo Adultos. quando é mini adulto, ou seja, passou-se do 8 ao 80 na Sim, infância, não sim, é? sim, sim, sim. Sim. Que é, de repente, uma criança, uma mãe querer dar colo a uma criança, ou uma mãe querer dar, dormir com o filho, dar-lhe aquele aconchego, aquele abracinho. Parece que É, mas és uma má mãe porque vais mimar demais. exato. Mas muitos pais não valorizam isso e eu posso te dizer, o meu filho em 6 anos só pediu para dormir uma vez comigo. Isso para mim foi uma vitória. Claro, Enquanto quando a Letícia, mamá, posso dormir contigo? Eu, oh, Letícia, dorme na tua cama. é isso. Cresce. Tá, é o oposto. E lá está. E são estas pequenas vitórias que nós, pequenas coisas que aprendemos a valorizar. Não que valorizássemos enquanto com o outro filho, Certo. mas agora paras e pensas, de facto, isto é uma vitória. É tudo vivido com uma emoção maior. Sim, diferente. Primeiro porque tu não estás à espera, porque pelo, pelo que te dizem os médicos, pelo diagnóstico, embora eu seja daquelas que diagnóstico não é sentença. Mas são coisas que tu sonhas, mas nunca estás à espera. Enquanto com uma criança sem problemas, ai, quando será que vais dar o primeiro passo? Ai, quando será que vais dizer mamãe? Quando será que vais dizer papá? Estás sempre a incentivar. E numa criança com uma condição rara, embora tu incentives, mas sabes que estás ciente que pode não vir Claro, a acontecer. percebo, E percebo. então não valorizas mais, mas estás mais atento para valorizar. E em relação a essa valorização, gostava de te perguntar, como é que se arranja tempo? Tu falas muito no o tempo aparece, o tempo arranja-se. Mas como é que se arranja tempo no meio de uma vida em que és trabalhadora por conta de outrem, tens uma filha, tens uma casa, tens como é que se arranja tempo? É importante esta rede de apoio e tens uma rede de apoio ou tu és mesmo regrada e dizes: "Não, eu das 4 às 5 vou fazer isto, das 5 às 6"? Como é que se arranja esse tempo para cuidar de nós? Olha, é assim, em primeiro lugar, eu sou uma desorganizada do caramas, sou. Mas lá está, o Francisco faz-me ser metódica, Ou seja, porque ele obriga-me, entre aspas, não é? Porque enquanto eu saio do trabalho às X horas, vou buscar à escola, deixo na terapia. Enquanto ele está na terapia, eu aproveito para fazer as minhas coisas, nem que seja para tomar um café com alguém. nem E lá está, um café que ninguém valoriza, eu é o teu valorizo, momento. é o meu momento. Eu costumo dizer que não há melhor terapia do que um café com uma amiga ou com um amigo, não importa. É um café, é o teu momento, são 5 minutos. É o possível para ti, mas ou seja, é o melhor que consegues naquele dia e ficas grata por ter conseguido aquele Sem momento para dúvida, ti. sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, esta leveza, esta outra parte que as pessoas não veem, eh, um filho com uma condição pode ser a aprendizagem para uma família de algo que não é natural.
Tu estás a dizer, eu sou uma desorganizada. O meu filho veio me ensinar a ser organizada para que eu tivesse as prioridades no sítio. Se calhar eu não sou Sim, desorganizada, simplesmente não tinha um filho que me obrigasse a ser organizada. Ou seja, exatamente. o teu Sim, filho é o teu personal trainer de autocuidado. sim, sim, pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim. E, É e, engraçado, é contraditório, mas sim. na verdade, não é contraditório, é complementar, não é? Porque aquilo que as pessoas veem como verdade, a verdade é a tua verdade, não é a verdade. A verdade são a verdade de um, a verdade do outro e a verdadeira está aqui no meio. Duas coisas podem ser verdade e serem diferentes, estarem em opostos, Sim, claro. Sim, sim, não sim. é? E em relação, por exemplo, à Letícia, ela é mais velha, não é? Como é que é? Como é que é gerir um tempo que é muito curto, não é? São só 24 horas, mas como é que é gerir também aqui a autoestima da Letícia para ela perceber que é a filha mais velha, ela existe nesta família? Porque muitas vezes o que se vê, e é desculpável, não é? Famílias completamente assoberbadas de tarefas, de coisas para fazer, e quando há um filho com uma condição que tem que ir para os médicos, que tem que ir para aqui, para a terapia, os pais acabam por. Muitas vezes essa criança é obrigada a crescer rapidamente porque Sim. tem que perceber que estratégias é que vocês usam aí em casa com a Letícia para que ela não sinta que não existe. É assim, olha, em primeiro lugar, desde que o Francisco nasceu, agora não, porque pronto, ela está na adolescência, também quer o espaço dela, mas quando o Francisco nasceu, embora ele tivesse o problema que tinha, mas nós optámos por dar, e não me interpretem mal, mais atenção à Letícia, porque o Francisco era bebé, ele entendia, claro, mas ele não, ele sabia que nós estávamos ali, não é? Nós não o íamos abandonar. E então nós optámos sempre por dar mais atenção à Letícia do que ao Francisco. Ok. Atenção naquele, por exemplo, como é que eu vou explicar? Um exemplo, olha filha, agora ficas aqui que eu vou dar banho ao mano. Não, Letícia, queres vir com a mamã dar banho ao mano? Eu sempre tentei integrá-la nas atividades e nas tarefas com o irmão para que ela não se sentisse para trás. Percebo, E sim. lembro-me perfeitamente que no segundo fim de semana que vim da maternidade, não é? Vinha cansada, estava o Francisco, esteve na, na neonatologia e tudo. E então eu disse: não, este fim de semana é para a Letícia. Eu tirei o segundo fim de semana, após ele nascer, eu tirei mesmo o fim de semana para a Letícia. No sábado fomos às compras, no domingo fomos ao cinema, eh, para ela se sentir que, apesar de um irmão, ela continuava a ter a mesma atenção. E E isso depois pode foi, ser válido, desculpa, só para dizer às pessoas, isso pode ser válido quando vem um segundo filho, ou sim, seja, não, não tem a ver com estar a independentemente, ver, independentemente de ter alguma condição rara ou não. Eu sou apologista que o bebê não necessita necessita de cuidado, mas não necessita de tanta atenção, a meu ver. Eu acho que o filho mais velho está a precisar de mais atenção do que cuidado. porquê? Porque o pequenino é que é o estranho e é o mais Exatamente, velho que nós precisamos de perceber como é que ele está a reagir em relação a esse estranho. exatamente. Por isso é que eu sou apologista de dar mais atenção ao filho mais velho. Não quer dizer que eu esteja certa, atenção, mas foi De o que eu acordo, fiz e não me arrependo. mas sabes que de acordo com a psicologia é mesmo isso, é quando há um novo membro, nós devemos fazer uma transição de acolhimento do novo membro, obviamente, mas
é a casa que vai acolher o bebê. Não é o bebê que acolhe a casa, o bebê chega, é uma coisa estranha, é um mundo estranho. Mas o bebê é pequenino, ele só precisa de mãe, colinho, roupa É, lavada é o e cuidado que eu rabinho. falo, é o cuidado, Do resto, quem precisa é quem já cá está, porque cada um de nós exatamente. assume um novo papel, não é? Sim, E aproveitando que estamos aqui a falar dos membros que já existem na família, e agora fala-se tanto nestas super mulheres que vivem a solo, eu gostava de trazer aqui ao tema, porque quando se fala num filho com uma condição, a maior parte das vezes nós olhamos para as mães como super mulheres, como se as mães fossem sozinhas. Mas a verdade é que se não houver uma boa retaguarda, se não houver ali um pai a, a, a dar colinho à mãe, a mãe não tem esta força toda. Faz sentido isso? Ou achas que não? Achas que é igual? não, faz, porque tu tens que ter um apoio, até porque lá está, quando tens 2 filhos, ah, não conseguimos dar atenção os 2 ao mesmo tempo ao mais velho, alguém tem que segurar as pontas do outro lado para o outro, ok? Ah, por isso é assim, tem que ser um trabalho, não vou dizer de casal, mas um trabalho de equipa, ok? Não sei se a É mesmo palavra não isso. é, sim, é Mas é mesmo isso, isso, não é? É trabalho é de trabalho equipa, de mas equipa, não é trabalho de casal, não. Tem que ser trabalho mesmo também, de equipa, e também há momentos de casal, mas se a mãe não se sentir cuidada, não existe casal nenhum, não é? Porque tu sentes que claro. tens um terceiro filho e não um marido. O marido é quase como um artista de reconstrução da arte sacra, que tem que estar ali a colar os pedacinhos para que nós, mulheres, nos possamos reconstruir e dizer: tu és capaz, tu sabes fazer isso, és boa mãe, a cuidar também de nós, aqueles pequenos detalhes de levar pequeno almoço à cama, ou aspirar o chão, ou fazer uma tarefa qualquer que nos mostre a nós que aquela pessoa está ali pronta para cuidar de nós, para nós podermos cuidar dos filhos. Claro. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Uma última pergunta, Silvia, porque já vamos aqui em 30 minutos e a conversa está muito boa, acho que estamos a conseguir mesmo passar a ideia de que isto não é uma condição, não é um castigo. Até porque, eu há bem Não, pouco é tempo ouvia uma conversa que tivesse há algum tempo com a Sofia, ela também vai ser aqui nossa convidada daqui a 2 semanas, e em que tu e ela estavais na conversa e uma de vocês dizia assim, muitas vezes, quando olham para as nossas famílias, com um filho com uma condição, olham para nós e dizem, coitados, têm um filho, assim, mas muitas vezes pais de crianças normais têm filhos com condições escondidas, porque numa criança que todo dia esteja a ser ah, educada por um ecrã, vai sentir uma negligência e um abandono que um pai com um filho com uma condição não permite. Porquê? Porque tu sabes que aquela criança precisa de atenção e vais-lhe dar. Numa criança dita normal, é normal, ela vai entender, vai ver bonequinhos, eu estou a fazer o jantar. sim, e hoje em dia, da maneira que a sociedade está, é mesmo isso. Nós damos ecrã, para não me chateis, olha, hoje venho cansada, toma lá, vê o YouTube. É mesmo assim. Claro, e isso E, gera e- mais tarde muitas outras coisas, a nível de autocompensação mais tarde na escola, o baixo rendimento escolar, esta questão hoje em dia que se está a levantar muito da pornografia precoce em meninos tão pequeninos com 11 anos têm acesso a telemóveis, conteúdos digitais, aplicações com adultos a fazerem-se passar por crianças, simplesmente porque em casa não existe um ambiente onde haja esta regulação
da criança. Ou seja, o adulto diz, vai estudar para o teu quarto. E no quarto eles têm um mundo com adultos e como não Tem confiam no acesso a pai, tudo. Hoje em dia tem acesso a tudo. É verdade. os pais não sabem, muitas vezes é mais confortável fazer de conta que não se sabe e depois ligar para um centro de ajuda a dizer, olha, tenho aqui uma burla no meu cartão de crédito e de repente não é uma burla no cartão de crédito por alguém não sei onde. É o filho que usou o cartão para comprar conteúdo de adultos e se fez passar pelo pai e pela mãe. E Sim. isto é altamente silencioso, que obviamente, se tivéssemos o mesmo comportamento com os filhos ditos normais, como com os filhos que têm uma condição, porque com esses temos que estar presentes, porque não vamos deixá-los sozinhos, se calhar isto era mais minimizado, não era? Bem, isso é uma questão, sabes, isso é muito relativo. É muito relativo porque eu conheço famílias que acham normal e conheço famílias que pronto, que impõem limites, que se preocupam. Isso é muito relativo, muito relativo. Depende muito do tipo de pai e de mãe que ali está. Exatamente, exatamente. Mas um à parte, as crianças até aos 25 anos não têm autorregulação. Nós só autorregulamos aos 25 anos. Portanto, um pai que acha que uma criança de 13 anos tem discernimento para poder autorregular-se numa rede social ou num TikTok desta vida, onde o scroll é sempre para fazer e é um prazer imediato e isso vai viciando, na verdade, por muito fixe que este pai seja em relação ao outro que diz estás a 1 hora e vamos parar, tipo, a psicologia e a ciência é muito clara quando faz estudos nisto e percebemos que negligência parental é permitir que alguém que não tem maturidade faça uma escolha, porque não tem capacidade para o fazer. Ora Mas tá. claro, também temos adultos que não têm essa capacidade e são pais. Mas isso já seria aqui É um um à outro parte. tema. Um outro tema. Sílvia, gostava só de te perguntar se agora, neste momento, nos estivesse a ver uma mãe que acabou de descobrir que o seu bebê, o seu filho, tem uma condição, o que é que, o que é que tu gostavas de dizer que te fez sentido a ti ouvir? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que aceite essa condição. Não, quanto mais negar, mais se está a massacrar a ela própria. Independentemente de que seja a condição, quanto mais cedo aceitar, quanto mais cedo pedir ajuda para os filhos ou tratamento, menor será a consequência. Não vai tirar a condição do filho, mas vai minimizar o sofrimento dela. Por muito que me digam o contrário, mas vai. Porque vai minimizar o sofrimento, porquê? Porque se pedir ajuda e aceitar a condição, desde cedo vai ser orientada. E lá está, falámos já há bocado, não vai sofrer aquele preconceito. Olha, porque aquela criança é mal educada, porque aquela criança é coitadinho, porque nós hoje em dia temos que demistificar um bocadinho o coitadinho e o deficiente. Eles não são coitadinhos. Eles Exato. são diferentes, mas são normais, ok? E então é assim, quanto mais cedo aceitarmos a condição dos nossos filhos, independentemente de qual for, é melhor para nós mães, nós pais e para os filhos. É a única coisa que eu tenho a dizer. Se quem nos estiver a ouvir tiver alguma questão que queira colocar à Sílvia, agora é o momento, porque estamos quase a terminar, já cá vamos nos quase 40 minutos.
Eu gostava só de reservar um bocadinho desta última parte para que nos falasses de um projeto que é o Mãos de Mimos, que eu tenho acompanhado com alguma, até porque a minha irmã é voluntária no Mãos de Mimos. O Sim. que é? Como é que as pessoas podem encontrar a Mãos de Mimos e de que forma é que as pessoas podem apoiar esse projeto? Ora bem, este projeto cresceu há 1 ano e meio. Eu fui convidada para fazer parte dele. Chama-se Associação Mão de Mimos. E Mão de Mimos, o nome vem mesmo daí, dos mimos que estas crianças podem dar e fazer. O nome faz todo sentido. E tem 3 grandes objetivos, que é trabalhar a empregabilidade de crianças com necessidades ou com alguma condição diferente, trazer terapias especializadas, eu digo cá para Monção porque é onde a associação é sediada, não é? E dar apoio às famílias, quer formal e informal, ou seja, muitas famílias, e vou dizer, muitas famílias por vezes nem sequer sabem de alguns apoios que têm direito, tanto para elas como para os filhos, e então em si nós queremos, isto ainda está a ser trabalhado, ainda não temos tudo isto, não é? Mas queremos muito dar apoio às famílias, quer formal e informal. A Associação de Mimos é cá em Monção. Podem nos seguir no Instagram ou no Facebook, é a mesma Associação Mão de Mimos. Já temos algumas parcerias e já queremos trabalhar com os meninos, já fizemos jantares solidários onde meninos com necessidades foram servir. Queremos, além de inseri-los, queremos que não haja o que disse há bocado, aquilo de coitadinhos, o preconceito da deficiência, porque eles são capazes, se não são capazes de umas coisas, são capazes de outras. Perfeito. Fica então a sugestão para seguirem a Associação Mão de Mimos, que é uma associação que permite à sociedade receber um miminho por parte de alguém que vê o mundo de uma forma diferente e de forma muito mais leve do que aquela que é a nossa correria do dia a dia. Portanto, nada melhor do que deixarmos esta live com esta sugestão maravilhosa da Sílvia. Sílvia, muito obrigada. Foste a minha Obrigada primeira eu pelo convidada. convite. Espero que Obrigada. daqui surjam outras conversas também com muita leveza para que as pessoas possam perceber que o mundo é um lugar feito por pessoas comuns, como tu, como eu, que querem um mundo um bocadinho melhor do que aquele que o encontraram e nem tudo é mau. Há pessoas que de facto nos ensinam muito e às vezes são pequeninas e chamam-se Francisco. Um, Portanto, muito obrigada. Para a semana temos uma nova convidada, ela chama-se Carolina, é doutorada em nanotecnologia e vai-nos explicar como é que uma doutorada em nanotecnologia encontrou no hobby do crochê, que é uma arte das avós, como é que recuperou essa arte e tem transformado a sua vida de forma muito mais leve com o crochê. Aguardo então por todos para a semana. Muito obrigada por estarem aí. Uma boa noite. Até para a próxima. Obrigada eu. Tchau, boa noite.